Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Então vamos ler a Bíblia em Mateus 7, do versículo 18 até o 21, que diz assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Amém. Só esse trecho. Essa lição, ela nos ensina muita coisa. Primeiro, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Mas nós, como filhos de Deus, simbolizamos também como uma árvore. E nós precisamos dar fruto. Então, toda árvore que não produz bons frutos, ela é lançada ao fogo. Mas por quê? Porque não produz frutos. Por que você vai ficar jogando água, exemplo, em uma árvore que não vai te dar fruto? Ou que ela comece a secar e não dá nem sombra. Então, essa passagem, ela ensina muita coisa. Jesus, ele estava andando em um lugar com os seus discípulos e ele viu uma árvore que era um pé de figueira. Essa árvore, Jesus sentiu fome, e ao chegar nessa árvore, ele viu que a árvore não tinha nenhum fruto. E o que Jesus fez? Ele amaldiçoou essa árvore e disse: já que você não dá fruto, então que morra. Então Jesus foi embora. No outro dia, quando ele passou pelo mesmo lugar, o discípulo viu que aquela árvore estava toda murcha, da raiz até as folhas. Mas o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos? Primeiro, ele não queria fazer isso de maldade. Ele não queria amaldiçoar aquela árvore por prazer. Ele apenas queria mostrar para os seus discípulos o poder da palavra, o poder de não dar fruto. Por quê? Porque o que ele estava ensinando aos seus discípulos era que eles pudessem dar fruto, que seriam almas, que seriam ganhar pessoas do meio evangelho. Então Jesus estava ensinando isso para eles. Se eles não quisessem dar fruto, que seria ganhar almas para Deus, Deus não se alegraria dele e eles iriam morrer na fé. Então, numa plantação de uva, sabemos que a uva, o pé de uva, ele dá vários galhos secos. Esses galhos secos, eles podem roubar a energia de toda a planta. E o que a planta faz? O que o dono da lavoura faz? Vai lá e quebra os galhos secos da árvore, do pé de uva, para que mais na frente ela consiga dar mais frutos ainda. Esses galhos secos na nossa vida significam o pecado. Então, o que Jesus quis ensinar? Na Santa Ceia ele ensinou essas coisas, que ele é a oliveira, e a oliveira dá o seu fruto, e quando você é enxertado na oliveira, você tem que dar fruto. E nós, como cristãos, temos que dar fruto. Por quê? Porque quando aceitamos Jesus, a primeira coisa que temos que fazer é começar a produzir. Por quê? Porque você foi enxertado na oliveira verdadeira. Jesus, ele quis simbolizar como oliveira. Por quê? Porque quando somos enxertados em Jesus, em Deus, nós temos que começar a produzir. Por quê? Porque
Nós temos que deixar o nosso pecado para trás. Não podemos continuar pecando, porque isso vai fazer com que a gente entristece, que a gente começa a afastar, e que a palavra diz que você é conhecido com os frutos que você produz. É só um exemplo. O crente, ele é conhecido pelos frutos que ele produz. Vamos supor que o pastor, a idade dele já é de mais de 70 anos. É isso mesmo, né? Se ele decidisse a não dar fruto mais, com certeza Deus já teria retirado ele do mundo. A irmã Graça, quantas e quantas provações que ela já passou aqui. Câncer mais de 3 vezes, vários e vários outros problemas. Mas o que ela fez? Continua produzindo. Então aprendemos com essa lição que você não pode parar. Se você parar, Deus te lança ao fogo. Não vou citar nome, mas já teve nessa igreja jovem que foi ministro do louvor, já tocou, já cantou, já pregou, já deu fruto e deixou o pecado entrar na vida dele. E esse pecado sugou a energia dele e ele parou de dar fruto. E o que aconteceu? Ele começou a brincar com as coisas de Deus. Ele escutava pessoas falando em língua e ele começava a ficar repetindo, fazendo piada com essas coisas. E com coisa de Deus não se brinca. E esse jovem começou a desandar, começou a beber, começou a se prostituir, começou a desandar, começou a falar mal das irmãs da igreja. Então ele é considerado como uma árvore que dava fruto, mas deixou de dar fruto. Esse jovem era dessa igreja, é só um exemplo. Ele simplesmente começou a falar mal das irmãs que cantavam ruim. Por quê? Porque ele ia tocar, elas cantavam fora do tom, e ele ia tocar e não acertava o tom e tinha que ficar mudando de tom, e começou a criticar quem cantava ruim. Então ele deixou que o mal entrasse nele. E o que Deus fez? Deus permitiu que o casamento dele acabasse, Deus permitiu que o câncer entrasse na vida dele, e Deus permitiu que ele morresse. Então foi como essa árvore aqui, já que parou de dar fruto, então para Deus ela não serviu mais, porque você deve dar fruto, mesmo que você aceitou Jesus. Então você é como se fosse um brotinho de uma árvore. A partir desse momento você vai precisar a desenvolver, você vai começar a se alimentar da palavra de Deus, e através de você começa a gerar sombra. Já vai ser o primeiro fruto que você tem que dar. Começou a gerar muitas árvores, elas não dão fruto, mas ela dá sombra, e já é um fruto de uma árvore, é uma forma de um fruto. Tem árvore que ela não dá fruto, mas se você arrancar a casca dela, ela também começa a produzir alguma coisa. Ela vai dar casca, você gera remédio, gera outras coisas. Então, para que não possamos ser cortados e lançados ao fogo, como foi esse jovem, temos que continuar a produzindo. Um exemplo do pastor. O pastor já pegou Covid mais de 3 vezes, e Deus permitiu que ele ainda ficasse vivo. Por quê? Porque ele ainda continua dando fruto. Já se ele desistisse no primeiro problema que ele teve, o que aconteceria? Ah, não vou mais para a igreja não, estou cansado, meu pulmão está ruim, está ardendo. Mas ele continuou, vinha para a igreja mesmo cansado, com a sequela do Covid. E o que Deus fez? Restaurou a vida dele, e ele continua produzindo. Então essa é a mensagem que começamos a aprender sobre a árvore que não dá fruto. Então, Mateus 7, 18 ao 21. A árvore que não produz bons frutos, ela é cortada. A árvore e somos nós, que produz o fruto, mas que o fruto não é de qualidade, ninguém tem prazer a ela. Se você aceitou Jesus,
começou a ir na igreja, começou a buscar a palavra, começou a aprender, mas você continua no pecado, você é a árvore que produz frutos, mas não é de qualidade. Deus agrada disso? Não. Você vai no pé de goiaba, pega uma goiaba, está cheio de bicho. Quem que vai querer comer? Quem que vai querer usufruir dessa planta? Se você vai no pé de goiaba, está cheio de larva, cheio de praga, é o mesmo dessa, é uma árvore que não produz fruto. Então nós, como árvores, é um exemplo simbólico, temos que dar fruto de qualidade. E como é esse fruto? Tem irmãos que, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. 50 levanta. Tudo bem, mas eu quero ver ele ir atrás de todos eles e evangelizar mais, saber como que a pessoa vive, saber como que ela anda. Não faz. Aí o que essas pessoas fazem? Em poucos meses elas podem ser desviadas, cair em tentação, e é quase os frutos podres dessa árvore que dá frutos ruins. Por quê? Porque quando você começa a dar fruto, você precisa continuar dando frutos bons para que você mantenha vivo. Em Mateus 3, que é um pouco anterior, diz assim: sobre a árvore que não dá fruto, ou nós quando não dermos fruto. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Sabemos que o fogo simboliza o inferno. E se a gente parar de produzir, mesmo estando enxertado na oliveira, que é Cristo, se paramos de produzir mesmo estando em Cristo, para que iremos servir? A gente não ia servir para nada se você estiver fora do corpo de Cristo. Às vezes você fala, não tem capacidade de produzir fruto, mas existem vários tipos de fruto que podemos fazer. Cada trabalho na igreja é um tipo de fruto. Cada trabalho. Se você vem à igreja e limpa a igreja, você está produzindo um fruto. Não ache que ao produzir um fruto é só ganhar almas para Deus. Não. Qualquer coisa que você consiga fazer para Deus, você está dando fruto. Por isso que existe a árvore de todo tipo de fruto. Por quê? Porque cada fruto simboliza uma coisa diferente. Mas não devemos acomodar. Se você aceitou Jesus, então você já tem Ele no seu coração. Então você tem que parar de pecar, porque o pecado te deixa triste, te deixa afastado de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Às vezes você acha que está fazendo o certo, está indo na igreja, mas quando você chega na igreja você não faz nada. Até para dar uma oferta, que é simbólico de plantação. Quando você planta na obra de Deus, Deus te recompensa. Isso é uma promessa que Ele fez. Então, se você não dá um fruto bom, Deus também não vai te reconhecer. Por quê? Você está fazendo alguma coisa errada. Você precisa produzir um fruto bom. Então, nosso chamado é para dar bons frutos, ou seja, em ações dignas de arrependimento. Uma planta pode ter boas espécies, mas se não dá fruto, ela não resolve para nada, não serve para nada. Uma coisa interessante no nosso chamado, nós somos chamados para dar fruto para nossas ações, ser as ações que glorificam o nome do Senhor. Então, se você fizer alguma coisa, por exemplo, você vir cantar, não deixe que o orgulho entre no seu coração e te corrompa. Como assim? Não, eu canto melhor do que aquela irmã. Não, eu canto melhor do que aquele, eu prego melhor do que tal pessoa. Não, ninguém faz igual eu, ninguém toca aqui igual eu.
você não deve dar esse tipo de fruto. Você vir na igreja e se sentir melhor do que os outros. Por quê? Porque você vai estar produzindo frutos ruins. E aqui diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Do mesmo jeito, se você vem na igreja e tenta ser melhor do que o seu irmão, é o mesmo de que você querer glória para você. Quando chegar lá no céu, você não estava fazendo para Deus, você estava fazendo para chamar o seu ego, para tentar se gloriar. E Deus vai ver isso também. Então o que devemos fazer? Ao vir louvar a Deus, você tem que mostrar que é para Ele que você quer esse louvor, e não para engrandecer você. E você aceitou Jesus hoje, você é um brotinho, então você vai começar a desenvolver. Você não pode ser só uma árvore que fica dando sombra. Por quê? Porque nós somos pessoas que podem produzir. Então, o que aprendemos aqui? Temos que produzir. Não é só vir na igreja, aceitar Jesus e pronto. Você precisa fazer um curso, você precisa desenvolver seu talento de louvar. Se você quer pregar, precisa desenvolver sua forma de pregar. Quer mexer no som? Vai estudar música, vai estudar instrumento musical. Antes de vir tocar aqui, eu estudei mais de 3 anos música. E era praticamente quase todo dia. Mas eu orava a Deus, eu quero tocar para ajudar a obra do Senhor. E eu já tinha jovem que vinha aqui que se exibiam. Eles queriam ser melhor do que outros. Mas não é isso que Deus quer. Então quando chegar no céu e você poder oferecer o fruto que você fez aqui na terra, é isso que Deus quer. Se você chegar lá, falou em línguas, pregou, evangelizou, mas não fez isso de coração, quando chegar lá Deus vai te falar: eu não vos conheço. Por quê? Porque você não estava produzindo para Ele, você estava produzindo para você mesmo ou para aparecer. Então, Jesus, na Santa Ceia, nos últimos dias aqui na terra, Ele usou como exemplo que Ele era a oliveira verdadeira. Mas por que Ele usou isso como exemplo? Porque se você tiver enxertado em Jesus, que simbolizou a oliveira, você vai dar fruto. Agora, se você quiser dar fruto sem estar em Jesus, você não vai dar frutos bons. E o que vai acontecer? Você vai ser podado, vai ser cortado e vai ser lançado ao fogo. Então, Jesus se identifica como a oliveira verdadeira. Ele usa a imagem de videira para representar a conexão espiritual que os crentes têm com Ele. Assim como a videira é fonte de vida para seus ramos e uvas, Jesus é fonte de vida espiritual para os crentes. Então, se você acha que não é capaz de alguma coisa, você vai começar a buscar a Deus. Por quê? Porque é Ele que vai te capacitar dessas coisas. Se você acha que você não dá fruto nenhum, então Jesus, Ele é a fonte do seu fruto. Você sozinho, separado, você não vai dar fruto. Mas se você estiver nele, seguindo as obras dele, você vai conseguir dar fruto. Então, ser um cristão, se não produzir frutos, suas ações não condizem com o Evangelho. Se você aceitou Jesus, aceitou o Evangelho, você precisa, a partir daquele momento, começar a dar fruto. O seu fruto, ele tem que ser um fruto bom, não somente em ganhar almas, mas em produzir coisas. Um exemplo da árvore, ela não produz só fruto, ela produz oxigênio, através das suas cascas, ela produz remédios, e através dos remédios cura várias coisas. E aqui, quando você pede a Deus sabedoria, você começa a desenvolver várias coisas e frutos. Voltando lá no começo, por que Jesus amaldiçoou a figueira? A Bíblia, ela não diz
que Jesus amaldiçoou nada mais, nem o diabo ele amaldiçoou, mas ele amaldiçoou a figueira. Então, Jesus amaldiçoou a figueira para ensinar uma lição. Ele não fez por maldade. Jesus não amaldiçoou a figueira por capricho nem raiva. Ele tinha um objetivo. Naquela época, aquela figueira, ela não estava na época de dar figo, ela não estava na época de produzir. Jesus chegou nela e ela não tinha o que oferecer. Por quê? Porque ela não estava na época de produzir. Mas Deus quis ensinar os seus discípulos sobre o não dar frutos. Então Jesus caminhou e ficou com fome. Ele viu uma figueira com folhas e procurou por figos. Não era estação de figos, por isso não encontrou nada. Jesus amaldiçoou a figueira para nunca mais dar frutos. No dia seguinte, a figueira estava completamente seca, desde a raiz. Os discípulos ficaram admirados, por quê? Porque tinha secado muito rapidamente. Jesus lhes explicou que se tivessem fé, poderiam fazer coisas e milagres. Essa foi a lição principal da figueira amaldiçoada. Jesus também contou uma parábola sobre a figueira infrutífera. Seu dono esperou alguns anos, mas não deu fruto. Um exemplo aqui, o meu sogro, ele tinha um pé de laranja na casa dele, ainda tem. Esse pé de laranja, dizendo ele tinha mais de 7 anos, ou até 10 anos. Produzia folha, caía, produzia e caía. E ele falou: esse pé de laranja não dá fruto de jeito nenhum. Se ele não der fruto esse ano, eu vou cortar ele. No mesmo ano, aquele pé de laranja começou a produzir laranja. Então, do mesmo jeito aqui, se Deus não te podar, se Deus não cortar o seu pecado, você não consegue dar fruto. Tem pé que começa a crescer, dá tanto galho, mas é igual nós, a gente começa a crescer, ficar rico, ganhar carro, e se Deus não chegar e podar você esquece de produzir fruto e só quer ganhar. Lá em casa, eu já plantei várias e várias coisas. E o que acontece? Jogo água, compro esterco, o tanto de água, esterco, vitamina, podagem, galho seco que rouba a energia das plantinhas do redor dela. Se eu não tirar, se eu não cuidar, ela não dá fruto. E chega a um ano, a árvore acaba morrendo. Então, isso é o mesmo com a gente. Se não produzirmos, Deus vai chegar uma hora e falar: ó, você não serve mais, você não está dando fruto, e Ele vai permitir que você adoeça, que passe por tribulação, que passe por aperto, para você lembrar que Ele existe e começar a dar fruto. E é assim que Deus quer com a gente. Então, quem é salvo por Jesus, ele tem que dar fruto. Aceitou Jesus? Você já tem que começar a produzir. Não quer dizer que tem que ser instantaneamente, como eu falei, você tem que começar a se preparar. Você não vai evangelizar um desviado, porque você vai apanhar dele, que não é pouco. O desviado, ele está ali porque para ele voltar, a Bíblia diz que ele volta com 7 demônios. Então, a dificuldade dele se reintegrar na igreja é grande. Então, se você não estiver preparado para tentar conversar com o desviado, é capaz dele te barulhar ali e você acaba caindo no papo dele. Então, para que você tenha fruto, você tem que ter estrutura, você tem que começar a crescer, criar raiz. Exemplo, o irmão Cássio da nossa igreja, ele fala que ele tem vergonha de crente que não consegue fazer nada na igreja. Até então, eu comecei a observar que eu seria uma pessoa que causaria vergonha. Por quê? Nasci no berço evangélico e nunca consegui produzir nada. Nasci, escutava a palavra, mas não conseguia produzir. Chamava um monte de gente para a igreja, mas eles não ficavam.
Eu tentava aprender violão, meus dedos machucavam tudo, eu não conseguia. Tentava de novo, não conseguia. Eu tentava mexer no som, era tudo em inglês para mim, eu não conseguia. Então, para que demos fruto, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos ter raiz. E o irmão Cássio falava que se nós não temos raiz, por quê? Porque está em pecado. Se você tem vergonha de vir aqui na frente pegar o microfone, você pode estar em pecado. Por isso aqui você respeita esse ambiente. O pecado é o mesmo que o galho seco, que ele rouba a energia da planta, por isso que ele tem que ser cortado. Um pé de tomate, se você não cortar os galhos extra, que não tem flor, ele rouba a energia dos que tem flor, e aí os tomates vai nascer tudo podre, defeituoso, machucado. Então a gente tem que tirar o pecado da nossa vida, para que a gente consiga dar fruto. Então quem é salvo por Jesus, ele dá fruto. Não continua amando o pecado e muda a sua vida. Mateus 3,8. Seus frutos podem ainda ser verdes e pequenos, escondidos entre as folhas, mas estão lá. Algumas pessoas podem aparentar amar Jesus, mas se arrependeram e por isso não deixam o pecado. Mas não se arrependeram, por isso não deixam o pecado. Então às vezes a pessoa vem na igreja todo dia, aparentemente ele mostra que ama Jesus, mas por ele estar em pecado, ele não faz nada, ele só vem na igreja. Se tem um evento, ele não ajuda, no grupo de louvor não ajuda, não prega, não auxilia em nada, não ajuda com um garrafão. Esse é o crente que não dá fruto. Ele não dá nenhuma sombra, que é um exemplo. Se ele não dá uma sombra que para refrescar alguém, que é para auxiliar alguém, se alguém está precisando de uma comida, ele não é capaz de ajudar a dar uma comida, não é capaz de pagar um boleto de alguém para ajudar a aliviar aquela dívida. Esse é o crente que finge amar Jesus, que está na igreja, mas vê a dificuldade do seu próximo e não ajuda. Então um dia todos nós, vai ser julgado. Por isso que aqui começa: a árvore que não dá fruto vai ser lançada no fogo. Então um dia iremos ser julgados. Um dia cada pessoa será julgada por Deus. E quem não mostra os frutos de sua vida transformada por Jesus será castigado. Por isso cada crente precisa analisar a sua vida e ver o que precisa mudar. Com a ajuda de Deus podemos dar muitos frutos. Então sabemos que Jesus simbolizou a oliveira, e é só nele que podemos dar fruto. Se você arrancar um galho de uma árvore e deixar ali, ela morre, ela não dá mais fruto. Então o que aprendemos nessa lição de hoje? Que devemos dar fruto, mas para que possamos dar fruto, temos que estar ligados em Jesus. E a lição é essa, e que a partir de hoje eu também quero dar mais fruto, todos nós possamos dar fruto, contribuir com a mensagem, com o louvor, com a oferta, com a visita, com o aconselhamento, com a ajuda ao próximo, com o amar ao próximo, que não adianta. Um exemplo: tem gente que tem um pé de manga gigante em casa e alguém vai pedir uma manga, ele não vou deixar pegar não, e deixa as mangas tudo cair no chão, aprodece, e a pessoa não é capaz de ofertar, não é capaz de dar, prefere estragar do que ofertar. Um exemplo de quem dá fruto: se você dá fruto, alguém está jogando água em você, está te regrando. O Pão de Goiás, tem muitas empresas aí que eles pegam o pão velho e jogam fora, e eles falam: não, se eu der aqui, a pessoa compra, ou pega o pão velho, come, faz torrada e depois eu não vou conseguir vender. Eles é um exemplo de que eles pegam o produto ainda é bom e dá para doação. E você vai lá,
você vê o tanto que eles estão multiplicando. Os caixas é carregado de gente, de fila, e eles prosperam bastante. Por quê? Porque eles dão fruto. E quem dá fruto não vai ser lançado ao fogo, que isso é a coisa boa, não vai ser cortado pela raiz e vai continuar tendo uma vida muito grande. Por exemplo, o pastor, Deus poderia ter levado ele há muito tempo atrás, não levou por quê? Porque depois continua produzindo fruto. E é um exemplo. Não devemos desistir por dificuldade. A dificuldade vai fazer com que você veja, por exemplo, se formos uma árvore, vai vir vendaval, vai te quebrar, vai te derrubar, vai quebrar seus galhos, vai te arrancar do chão, mas se você estiver em Cristo, vai nascer novas raízes, novos galhos, você vai continuar produzindo. Então vamos passar por dificuldade sim, mas é só Deus querendo te fortalecer. Então, agradeço a oportunidade e espero que os irmãos tenham aprendido um pouco sobre a árvore que dá fruto e a árvore que não dá fruto, e que todos nós iremos ser julgados pelos frutos que nós demos. Amém. Amém? Então Jesus